Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Josué, capítulo 13. A terra ainda por conquistar. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos heveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A terra dividida a leste do Jordão. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território do reino de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Uma herança para a tribo de Levi. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. A terra entregue à tribo de Ruben. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto: Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei amorreu que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá.
Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com o povoado ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como herança. A terra entregue à meia tribo de Manassés. Moisés havia designado as seguintes áreas aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terra como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. Capítulo 14. A terra dividida a oeste do Jordão. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Calebe pede por sua terra. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu ao Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra.
capítulo 15. A terra entregue à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto e subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas de En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste até o alto do monte acima do vale de Inom e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte até a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste até o monte Seir, passava pela cidade de Quesalon, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Tina. Depois, a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá, passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. A terra entregue a Calebe. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um dos antepassados de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, as cidades separadas para Judá. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote Esrom, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar-Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor.
As seguintes cidades, situadas nas colinas do oeste, também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, En-Ganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gederá e Gederotaim, 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor e Gaza com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Dana, Kiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquedeã, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade do sal e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16. A terra entregue a Efraim e a Manassés ocidental. A terra distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste para o território dos Jafletitas até Bet-Horon Baixa e dali para Gézer até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A terra entregue a Efraim. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote-Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanate-Siló, a leste de Janoa. De Janoa, fazia uma curva para o sul até Atarote e Naarate e chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste em direção ao vale de Caná e dali chegava até o Mar Morto. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso,
Algumas cidades, com os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gézer, de modo que os habitantes de Gézer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.